Marcos capítulo 8, versículo 22, diz assim: Então foram para Betsaida e alguns trouxeram um cego. Trouxeram até Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos seus olhos, nos olhos do cego, do homem cego, Jesus impôs-lhe as mãos e então perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Eu vejo as pessoas, mas elas parecem como árvores que andam por aí. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos, a vista lhe foi restaurada, e então ele via tudo claramente. Jesus o mandou para casa, dizendo: Não entre no povoado. Não entre no povoado. Nós vamos falar sobre metanoia. E a nossa mente, ela é resultado daquilo que vemos ou da forma como nós enxergamos. Na verdade, a nossa vida é afetada pela forma como nós vemos o mundo. Sem dúvida. E a forma como nós vemos o mundo também afeta a nossa vida. Então é um ciclo, é um arco que vai se fechando. Se você vê o mundo de uma forma errada, você vai se posicionar de maneira errada. Quando você se posiciona de maneira errada, você vai começar a enxergar o mundo também à sua maneira, erradamente. Ou seja, é um ciclo onde muitas vezes nós estamos presos. Eu quero ilustrar isso para você. Muita atenção aí. Eu quero que você projete aí, o pessoal da mídia, aquela em preto e branco, por favor. Apenas aquela em preto e branco, aquela imagem. Olha aí. O que você está vendo aqui? O que você está vendo? Vendo um monte de mancha, é um dálmata, será que é uma zebra? Um zoom na zebra? É um zoom na zebra. O que você está vendo aí? Agora vamos fazer o seguinte, preste atenção. A gente não consegue discernir nada aqui. A gente não consegue entender o que está nessa mancha. Mas, coloque agora a imagem real, por favor. O que é aí? Uma cobra? Agora volta a mancha, por favor. O que você está vendo? Exatamente. Porque nós somos moldados por aquilo que vemos. Nós estamos procurando em todo lugar um reflexo do que nós já conhecemos. Nós estamos projetando no mundo a nossa própria experiência interna, porque é uma imagem dentro de nós, sabe? Você já se sentiu alguma vez perdido, como se não soubesse para onde está indo? Você já desejou enxergar a vida de um jeito novo? Preste atenção, a questão não é o que está na imagem, mas aquilo que você consegue ver. A questão não é a vida, mas como você vê a vida, como você se enxerga. Muitas vezes nós olhamos para a vida com os olhos embaçados, espiritualmente deslocados ou desfocados. Nós vemos a vida, queridos, com os óculos das nossas crenças, dos nossos valores e também das nossas experiências. Como aquele cego em Betsaida. Nós precisamos receber o toque de Jesus. Nós precisamos receber o toque do Senhor para que a gente possa enxergar tudo com clareza. Vamos mergulhar nessa história. Comece a anotar aí. Essa história começa num lugar muito familiar. Começa num lugar que era conhecido para aqueles apóstolos. É a casa de Pedro, de André e Filipe. Betsaida significa casa de pesca. É onde tudo começou. De volta ao lar, sabe? E a casa tem um significado muito profundo, porque o lar é o lugar onde nós somos conhecidos. O lar é o lugar onde as pessoas nos conhecem o nosso passado, conhecem nossas histórias, sabem dos nossos medos. E às vezes é assustador, sabe? Estar com pessoas que conhecem os seus fracassos. É assustador você se relacionar com as pessoas que sabem seus apelidos de infância, das suas histórias, até mesmo aquelas cabulosas. Quando a gente está de volta para casa,
alguma coisa pode nos deixar inseguros. Foi Jesus mesmo quem disse: o profeta não tem honra aonde? Na própria terra, ou na própria casa. Mas veja que a visão de uma nova vida, essa transformação, essa metanoia, começa quando nós encaramos o nosso passado. Começa quando nós voltamos às origens, mas agora não fingindo ser alguma coisa. Pelo contrário, é reconhecendo que não temos poder para mudar o passado. Não temos poder para alterar aquilo que se foi. Então a gente precisa encarar. A gente precisa reconhecer a cegueira emocional, espiritual, quem sabe dos sentimentos, quem sabe a cegueira na profissão, na relação com Deus. Você precisa estar consciente de que voltar ao lar é retornar àquilo que é mais íntimo, ao próprio interior, e é esse o ponto de partida da metanoia. É você encontrar-se dentro de si, para ver o que tem aí dentro. Pergunta para quem está do seu lado: o que está aí dentro, meu irmão? O que está aí dentro? Qual é o segredo que está aí? Qual é a história? Qual é o apelido? Qual é a derrota? O que você não quer que as pessoas saibam? Sabe? E é engraçado que aqui é provável que velhos conhecidos estejam se reencontrando. É provável que Pedro, que André, que Filipe conhecessem aquele cego, porque Betsaida era uma vila de pescadores, é um lugar pequenininho, todo mundo se conhece até pelo nome, e certamente aquele cego foi levado até Jesus, porque era conhecido deles. Então, o que eles fazem? Pedem para Jesus curá-lo. Nada mais lógico, nada mais natural. Era óbvio. Jesus, o Senhor tocou em tantas pessoas e curou. O Senhor tocou em tantas pessoas e elas foram transformadas. O Senhor fez um milagre tocando em tantas pessoas. Toca nesse cego mais uma vez. Mas, queridos, preste atenção aqui. Na nossa cabeça, a única solução que a gente tem adiante, muitas vezes é repetir o passado. Porque a gente já tem uma imagem do que aconteceu e a gente fica na nossa mente repetindo: ah, Deus vai fazer de novo desse jeito. Ah, eu vou no culto e vai ser desse jeito. Ah, eu vou assim e vai ser dessa maneira. Eu vou ler a Bíblia e vai ser essa história. Eu já conheço isso, eu já sei essa história. Eu sei como escapar, eu sei como fazer isso, eu sei como chegar lá. Para nós, muitas vezes, a vida perdeu a expectativa por aquilo que Deus vai fazer. Mas a metanoia exige de nós uma nova visão. Exige de nós o desafio de enxergarmos tudo, tirando os óculos do passado, tirando os velhos óculos, as velhas manias, aquela velha forma de enxergar o mundo, sabe? Às vezes, para muitos de nós cristãos, o coração é novo, a vida é nova, mas o óculos é o velho. É o óculos do velho homem. É a expectativa do velho homem. A visão está comprometida. E aí a gente quer fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Repetir o passado. Já parou para pensar que enquanto o povo estava caminhando pelo deserto durante 40 anos, Deus mandava o que para eles comerem? O maná. E Deus mandava o maná todos os dias. Na sexta-feira vinha uma porção dobrada, porque no sábado eles não recolhiam, não caía nada. Mas quando eles entraram na terra prometida, o que aconteceu com o maná? Parou de cair. Aquele que era o melhor catador de maná, quando entrou na terra prometida, o que eu faço agora? Agora não dá mais para colher o maná, agora você tem que trabalhar, agora você tem que empreender, agora você tem que plantar, tem que colher. E às vezes na nossa relação com Deus, na nossa vida, nós também vivemos com essa mesma expectativa de repetir o passado e vai dar certo. Vamos orar mais uma vez de novo, dessa mesma forma. Vamos fazer tudo desse mesmo jeito. Mas Deus nos chama a viver em novidade de vida, sabe? A visão perfeita é fruto disso. Crer num Deus que pode e que vai fazer mais do que nós pedimos ou pensamos.
Crer num Deus que faz algo que a gente não pode imaginar. Vai além. Onde estão as expectativas do que Deus vai fazer na sua vida? Onde estão as expectativas da transformação, da graça, do amor e do perdão? Você pode confessar os seus pecados, há perdão para você. Você pode se arrepender. Ei, a transformação, há poder para te purificar de tudo. É essa graça que te impulsiona a viver em novidade de vida, mas você precisa transformar sua mente. Porque enquanto você vive pensando no que os outros vão pensar de você, você jamais vai pensar o que Deus pensa sobre você. Fala, pastor, não entendi nada. Eu também não entendi nada. Saiu agora. Estou brincando. Enquanto você ficar pensando, preocupado na opinião sobre os outros, a opinião de Deus para você vai ficar em segundo plano. Importa agradar a Deus e não aos homens. Então você deve se quebrantar. Deus falou ao seu coração, seja o primeiro a se arrepender. Deus falou ao seu coração, seja o primeiro a se quebrar. Seja o primeiro a dobrar os seus joelhos. Seja o primeiro a confessar o seu pecado. Deus falou ao seu coração, ei, nós precisamos resgatar o exercício de colocar a nossa boca no pó, no chão e nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos disso. Isso é metanoia. Isso é a transformação da nossa mente e que vai provocar a transformação da nossa vida. O que Jesus faz? Levaram o cego até Jesus. Jesus, toca nele, faz o milagre de novo, nós estamos aqui assistindo. Faz aí, Jesus, como é que é? E a gente espera Jesus fazer um milagre, falar um abracadabra, falar alguma coisa assim, mirabolante, tocar no cego. Não, o que Jesus faz? Pega o cego e o leva para longe. Quando menos esperam, Jesus e o cego somem na multidão. Jesus guia aquele cego para fora do povoado, longe dos olhares curiosos. Ei, deixa eu te falar um negócio aqui. É muito bom estar aqui no congresso, é muito bom a gente estar nos cultos coletivos, mas vou dizer para você, a maior obra que Deus vai fazer na sua vida é no quarto secreto. É quando você fecha a porta do seu quarto. É quando você dobra o seu joelho. É quando só Deus pode ver o que você está fazendo. As suas canções mais lindas estão lá onde só Deus te ouve. As suas coreografias, as suas apresentações, as suas falas, seus poemas. Olha, o que mais lindo vai sair de você, vai sair no quarto secreto. Seus melhores sermões vão sair do secreto. Quando Deus é o seu espectador e mais ninguém, ali a glória toda dele. Ali a glória toda dele. E Jesus leva então esse cego para fora. Eu me lembro que é da época do pastor Max, minha também, eu não posso me enganar e nem enganar ninguém. Onde a gente tinha os classificados dos carros. Lembra, pastor Max? Classificado dos carros. Não é? Eu não tinha essa grana toda. E no classificado ali, muitas vezes, tinha lá os clássicos. Opala 4.0 CD. Né? Você não sabe o que é isso. Tinha lá aqueles carros clássicos incríveis, Cadillac e sei lá o quê. Tinha tudo quanto é coisa, sabe, nos classificados ali, as pessoas procurando. Só que lá embaixo, depois do anúncio, ficava escrito assim, dispenso curiosos. Porque muita gente ligava para ir lá, combinar de ver o carro, mas só para tirar foto. Só para ver, uau, que carrão, mas não tinha dinheiro para poder comprar. Então o vendedor perdia tempo. Às vezes, o tempo que ele ia mostrar o carro para um vendedor em potencial, tinha que mostrar para um curioso. Parece que Jesus está fazendo isso também. Está dispensando curiosos. Deixa eu chamar a sua atenção para isso aqui. Olha só, às vezes, cuidado com o seu coração. Às vezes, a gente pode ser tentado a alimentar-se do que os outros falam de nós. E tem algumas outras em que a gente tem medo de ouvir o que os outros falam sobre nós para não nos corrompermos. Às vezes você pregou um bom sermão, a pessoa fala assim, olha que sermão bonito, maravilhoso, glória a Deus, muito obrigado.
Eu me preparei muito para isso. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Olha, você cantou tão bem. Ah, não, a glória de Deus. Não, não é glória só de Deus, meu filho. Presta atenção. Quando você dá o seu melhor, aí você consegue glorificar a Deus. Então, diga muito obrigado. Glorificado seja o nome do Senhor. É óbvio, quando nós fazemos algo bem feito, que comida gostosa. Olha, glória a Deus por isso. Muito obrigado. A gente precisa reconhecer. Tem gente que tem medo de se corromper com isso. De receber um elogio, sabe? Mas aqui tem um ponto. Às vezes a gente não quer receber elogio porque a gente também tem medo de crítica. Essa é uma grande verdade. A gente está tão preocupado com a nossa autoimagem que não quer nenhuma coisa nem outra. Mas Jesus não está preocupado com isso. Ele simplesmente quer viver um momento sozinho com aquele cego. E olha que ironia. Deus, na pessoa de Jesus, coloca o seu foco num cego. Olha que irônico, não é isso? O foco num cego. Você entendeu essa ironia? Ou ficou longe demais para você? Foco num cego. Deus está focado num cego. Foco, a lente de Deus estava num cego. Deus estava olhando para um homem que não podia olhar para ele. É irônico demais, é uma graça tão maravilhosa. E eu imagino Jesus pegando a mão daquele cego e o conduzindo para fora. Aquela era uma cidade conhecida, aquele era um lugar que aquele cego conhecia. Se Jesus falasse assim, ei, me encontra lá, debaixo do pé de árvore, aquele cego ia chegar primeiro que Jesus. Pode ter certeza, ele sabia os atalhos. Mas Jesus o pega pela mão e o conduz. Leva ele pelas mãos, sabe? Aqui, precisamos aprender algo. Sempre que Jesus nos pega pela mão, nós vamos experimentar um caminho novo, ainda que seja o mesmo caminho de sempre. Fala, não entendi nada. Entendeu ou não entendeu? Meu irmão, cada domingo vai ser um dia novo, porque é Jesus quem está te conduzindo pela mão ao encontro dele, na celebração dos santos. Cada PGM, cada encontro de oração, cada estudo bíblico, vai ser algo novo, porque é Deus que está te conduzindo, é Jesus que está te conduzindo pela mão. Ele está te puxando, enxergue isso, deixe Ele transformar a sua visão, para que você comece a ver o que Ele faz. Não há nada velho quando Deus está em ação. Não há um caminho enfadonho, entediante, se nós o estamos percorrendo com Jesus. É como o salmista diz, eu sei que Tu estás comigo, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte. A nossa visão é restaurada quando nós somos, de fato, conduzidos por Jesus. Não mais tateando, não mais na tentativa e erro ou contando com a sorte. Não, Ele é o nosso pastor. Confie na direção de Jesus. Confie que Ele está te conduzindo. Fé na Bíblia é confiança. Confie no Senhor. Não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria vontade. Confie no Senhor. Deixe que Ele conduza você. Deixe que Ele leve você ao lugar que Ele preparou para esse encontro. Sabe, de uma forma muito inusitada, o texto continua, porque Jesus não toca o cego de uma forma convencional. Você reparou no texto aí? O que Jesus faz com o cego? Você está aí? O que Jesus faz com o cego? O que está no texto aí? Vamos embora, gente, vamos na corda aí. Ele pega, leva para fora e faz o que com ele? Cospe no cego. Aí você fala assim, Jesus cuspiu no cego. Jesus cospe nos olhos do cego. Você já parou para pensar, deixa esse texto aberto aí, você já parou para pensar que até hoje o cuspe é um sinal de vergonha e de humilhação? Eu lembro que, quando eu era moleque, tinha as tretas na escola, e a molecada ficava botando pilha um no outro assim. E olha lá, fulano está implicando com você, olha lá tirando onda com a tua cara. E aí quando ficava um aqui, outro aqui, um vinha e botava a mão no meio assim, quem cuspir aqui primeiro ganha. Que aí quando cuspisse, tirava a mão e aí a briga estava feita, aí a confusão estava armada. Porque o cuspe é uma ofensa, é algo que realmente
humilha a pessoa. E sabe, Jesus estava sabendo o que estava fazendo ali. Eu acredito que muitos aqui sairiam ofendidos se Jesus lhes cuspisse no rosto. Eu acredito que muitos de nós íamos sair correndo e gritando, dizendo: Jesus é louco! Agora há pouco eu vi uma postagem de alguém dizendo assim: olha, não se engane, se Jesus viesse hoje, nós o mataríamos e o crucificaríamos. A gente acha que não. Mas o fato de Jesus lidar com a gente dessa forma é intrigante. Agora, preste atenção. E se fosse um discípulo que tivesse cuspido no cego? Pode ser um discípulo desse que está do seu lado aí, olha para o lado aí. Se fosse um discípulo desse que cuspiu em você. A mão ia na cara, na hora. Talvez você tenha sido humilhado por alguém. Talvez alguém tenha te desmerecido, sem dúvida alguma. Talvez você se sentiu humilhado porque o outro tem uma qualidade ou um dom que você não tem. Talvez porque o outro foi apreciado, elogiado, e você ficou ofendido por ter sido inferiorizado. Ou quem sabe alguém te ofendeu voluntariamente. Muitos de nós fugimos dos processos porque nós nos sentimos humilhados. Mas lembre-se, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus quer trazer um novo significado para tudo isso que nos acontece. Metanoia é ter uma nova visão para tudo que nos acontece, nos aconteceu. Para tudo que Deus faz ou para tudo que Deus permite. Porque Jesus usou o maior sinal de vergonha e humilhação para trazer a cura. Isso é a Páscoa. Só que Jesus simplesmente não foi só cuspido. Ele foi traído, ele foi crucificado, ele morreu. E ele disse: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Querido, tomar a cruz é muito mais humilhante do que levar uma cusparada na cara. Jesus nos chamando para tomar a cruz é algo muito mais humilhante do que você ser ofendido por algum irmão. Ou por alguém que se diz seu irmão. A mudança de mente exige que a gente abrace o compromisso de seguir a Jesus, porque Ele mesmo foi cuspido por nós. Ele mesmo tomou sobre si a vergonha da cruz e Ele transformou o sinal de vergonha em um sinal de vitória. Ele transformou o sinal de humilhação em um sinal de glória e de honra. Só que a gente precisa mudar nossa mente para se humilhar debaixo da mão de Deus, para parar de ficar pensando no que os outros vão dizer e começar a se importar de verdade com a vontade de Deus para a nossa vida. A vergonha da cruz é a nossa glória. E a metanoia significa restaurar a nossa visão em Deus, para que a nossa vida ganhe um novo sentido. O que aconteceu com você precisa ganhar um novo sentido. O que fizeram com você precisa ganhar um novo sentido. Seu passado, seus sonhos, seus desejos, sua vergonha, o seu pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é preciso viver a metanoia, a transformação da mente, do olhar, da visão. Sabe? É preciso um novo toque. Jesus, então, olha para aquele momento. Cadê o pastor Anael? Cadê o pastor Anael? Ele saiu ali. Eu quase que fiz um merchan para ele aqui. É preciso um novo toque. Depois eu vou pedir ele um lanche da cantina. É um merchan. Mas nós precisamos de um novo toque, de fato. Jesus coloca a mão sobre o cego. Olha só, o milagre que mascou. Você pode escrever do lado da sua Bíblia. O milagre que falhou. Porque Jesus colocou a mão sobre o cego. E que curioso, olha o que aconteceu. O que você enxerga agora? Olha a pergunta. Jesus pergunta para aquele homem cego: o que você está enxergando?
É uma pergunta para você também. O que você está enxergando? O que você enxerga quando olha para a vida? O que você enxerga quando olha para você? O que você enxerga quando olha para a sua família? Quando olha para os estudos? Quando olha para o trabalho? Quando olha para a namorada? Quando olha... O que você está enxergando? A resposta desse cego é um negócio curioso. Porque Jesus, ele interage com aquele homem para saber a maneira como ele está percebendo as coisas. Não se engane. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como você é. Você enxerga as coisas a partir das suas experiências. Lembra aqui da cobrinha? Pois é. Você só conseguiu enxergar no preto e branco porque você depois viu o colorido. É assim que nós enxergamos a vida. Nós vemos as pessoas com nossos medos, com nossos traumas. Vemos as pessoas a partir das nossas ambições, da nossa cobiça, dos nossos defeitos e qualidades. O cego respondeu: Jesus, eu estou vendo as pessoas, mas elas parecem árvore andando. Parece uma árvore que vai para lá, a árvore que vem para cá. Talvez você seja da mesma forma. Quando olha para as pessoas, vê apenas lenha para a sua fogueira. Quando olha para as pessoas, você está vendo apenas madeira para os seus projetos, para construir uma escada, quem sabe subir na vida. Quem sabe você vê as pessoas como árvores para o seu descanso. Ei, você está vendo a sua mãe como árvore, a sua empregada, seu pai? Metanoia. É preciso mudar as lentes, ter uma visão agora redefinida por Jesus. Então ele coloca as mãos novamente sobre aquele homem e consegue então enxergar claramente. O que você vê? A resposta para isso é a confissão do seu arrependimento hoje. O que você vê quando olha para o espelho? O que você vê quando está na sua rede social? O que você vê quando você se depara com as pessoas? Como você vê o mundo? Sabe? Eu acredito que muitas pessoas foram tocadas, transformadas, até salvas por Jesus. Mas eu acho que muitos ainda não foram transformados na sua visão, na sua mentalidade. Você pode ter sido salvo, mas você ainda continua com a mentalidade carnal do velho homem. Você pode ter sido salvo, resgatado por Jesus, mas ainda está preso a uma maneira de ver o mundo que não condiz mais com o que está diante de você. Sabe? Jesus quer nos dar um novo significado para todas as coisas na nossa vida. Ele chamou a atenção dos discípulos quantas vezes a respeito disso. O apóstolo Pedro mesmo, você vai ver aqui na frente do capítulo 8 de Marcos. Marcos é a metade do evangelho, o Marcos 8 é a metade do evangelho. Aqui Jesus vai revelar quem ele é. E quando Jesus fala assim, olha, eu preciso ir para Jerusalém, que eu vou morrer, eu vou ser crucificado lá. Pedro chama Jesus, você está doido, Jesus? Não pode ser isso não. Jesus diz, afasta de mim, Satanás. Porque você não vê as coisas como Deus, você vê as coisas como os homens. Você vê a coisa como o homem, e não como Deus vê. Você não tem a visão de Deus. E olha que interessante. Pedro tinha uma visão, Jesus tinha outra visão. O que nós temos? Divisão. Divisão. Visões diferentes. E é preciso que nós nos quebrantemos para que a visão de Jesus seja a nossa. Não se conforme com o mundo, seja transformado pela renovação da vossa mente. Nós precisamos de um toque de Jesus. Você precisa de um toque de Jesus nessa noite? Você precisa? Quando eu cheguei aqui em Marabá, eu fui surpreendido porque do nada
eu li as coisas assim, eu tinha que começar a apertar o olho. Eu não entendi, porque eu enxergava tudo claramente. Vai no oftalmo, vai lá para ele poder fazer uma consulta. Eu falei, rapaz, eu vou nada, não deve ser isso não é possível. Não, vai lá no oftalmo, eu fui lá, fiz a consulta e tal. Aí a doutora prescreveu lá um óculos. Olha, você tem que usar óculos. Mentira, não é possível. Não é possível. André estava comigo, fui lá, fiz o óculos. Depois, de um tempo, fui buscar o óculos. E na hora que eu fui pegar o óculos, eu coloquei ele assim, meu irmão, que coisa maravilhosa. Eu estava cego e eu não sabia. O óculos aí todo marcado assim, com os pontinhos. A moça falou, dá aqui para eu guardar. Não, deixa meu óculos aqui. E eu saí na rua, a gente foi no shopping. A gente foi dar um rolê no shopping, eu tinha que levar lá para a doutora verificar se o óculos estava certinho, mas eu já tinha colocado o óculos. Eu fui subir a escada rolante, meu pé foi lá em cima. Quem usa óculos sabe como é que são essas coisas. Fui dar o primeiro passo, mas eu não queria tirar o óculos. Eu cheguei na loja, a moça falou assim, moço, seu óculos está sujo. Eu falei, eu sei, eu peguei ele agora, eu estou vendo tudo, minha filha. Estou vendo tudo. Sabe, eu fiquei maravilhado, e depois a gente voltou lá, a doutora viu tudo, conferiu, sabe. Mas eu não queria usar um óculos. Porque meu orgulho estava baseado na forma como eu vi o mundo antes. Para mim estava muito bom. Eu tinha me acostumado com aquilo. Eu tinha me adaptado àquela velha maneira de ver. Meu histórico, meus hábitos. E eu sei que meu orgulho quase me impediu de ver a vida de uma nova forma, com novas lentes. E eu creio que muitas vezes isso é o que acontece na nossa vida também, no nosso relacionamento com Deus. Deus quer nos dar uma nova visão, mas é preciso que a gente se entregue e se renda. Deixa eu trazer algumas lições para vocês, para a gente terminar aqui nessa noite. Anote aí. Lições dessa história. São as pessoas que mudam os lugares. Vai terminar esse congresso, você vai voltar para sua casa. Tem muita gente que quer fugir da sua origem. Tem muita gente que quer mudança, mudando de lugar. Mas deixa eu te dizer, aonde você estiver, ali você estará. Você não vai fugir de quem você é. Não são os lugares que mudam as pessoas, são as pessoas que mudam lugares. Não adianta você querer mudar de lugar, mudar de igreja, mudar de cidade. Você precisa ser transformado por Jesus. Ter o seu coração transformado, a sua vida mudada. Para aí sim viver algo novo. A transformação, deixa eu te dizer um negócio, a transformação não começa onde você está, a transformação começa com quem você é. Pense primeiro no seu coração, para depois pensar no lugar onde você está. A segunda lição que eu quero aplicar para você, viva pela fé e não pela memória. Lembre-se, nós vemos o mundo como nós o quê? Somos. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores e a gente vê o mundo exatamente dessa forma. Então não confie na sua vista. Caim, ele disse para Deus, Deus, agora todo mundo vai me matar, porque eu matei meu irmão, sabe? Caim começou a ver nos outros o assassino que ele era. Quem sabe, você também precise ter esse toque de Jesus para não viver apenas pela memória. Ah, vai ser tudo de novo. Olha, já sei como é que vai ser aquele congresso. Eu já sei como é que vai ser aquela escola. Eu já sei como é que vai ser esse ano letivo. Eu já sei como é que vai ser tal coisa. Eu sei como é que vai ser aquilo outro. Ah, casamento. Eu já sei como é que vai ser o casamento. Meu pai e minha mãe brigam o dia todo. Vai ser igual. Ei, não viva pela memória, viva pela fé. Deus tem algo novo. Renove a sua visão, renove a sua mente.
Não fique buscando o passado no futuro que Deus preparou para você. Mas enquanto você não tiver sua mente renovada, seu olhar vai ser de malícia. Você vai ver os outros conversando, rindo, está rindo de mim, olha lá. Por quê? Sua mente é maliciosa. Você está procurando isso. Ah, estão falando de mim. Sabe, qual o pior? Geralmente as pessoas que não vão com a cara das outras são realmente o pior tipo de pessoa para você se relacionar. Porque elas pensam que os outros falam mal dela da mesma forma como ela fala dos outros. Já parou para pensar nisso? O maledicente, o fofoqueiro, o intrigueiro, só tem um assunto: vida dos outros. É impressionante. Gente, eu tenho vida para viver. Quando a nossa mente é renovada, a gente para de pensar nessas coisas pequeninas. Meu Deus, eu estou lá preocupado com a minha reputação, preocupado em fazer a vontade de Deus. Olha, você tem que fazer isso. Viva para a glória de Deus. Não fique tentando se defender, arrumar explicações. Não, enxergue o mundo com a mente renovada. E a última lição: faça da cruz uma nova marca para a sua vida. A cruz, que era um símbolo de vergonha, de dor e de derrota, foi transformada por Jesus num símbolo de redenção e vitória. Nova vida. A cruz, que antes era algo do qual todos queriam fugir, por causa de Jesus, é o lugar para onde todos nós somos atraídos. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que antes era motivo de culpa e de humilhação para você, precisa se tornar uma marca de graça na sua vida. Hoje, não esconda suas feridas. Hoje, não esconda a sua cegueira, nem as suas derrotas. Confesse. Volte para dentro de você mesmo e perceba que ainda existe algo que você precisa render a Jesus, para que essas coisas se transformem em feridas que são curadas por Jesus, em cicatrizes que são marcas de vitória. A cruz que Jesus carregou por mim e por você são um símbolo da nossa nova identidade. Mas é um processo, da mesma forma que aquele cuspe foi para o cego. Tomar a cruz é como ser cuspido pelo mundo. Não fuja desse processo. Arrependa-se. Entregue a sua vida. Confesse o seu pecado, se humilhe diante de Deus. Somente a cruz vai poder provocar essa transformação na sua vida. Vamos orar a respeito disso? Vamos começar hoje baseado nisso. Deus falou com você? Quem anotou aí? Bastante coisa para a gente poder compartilhar depois. Glória a Deus. Mas agora é hora de você tomar uma decisão. Mais do que saber algo, é tomar uma decisão a respeito de algo. E hoje você precisa tomar uma decisão. Hoje você precisa dizer: Deus, eu vim aqui para ter minha vida transformada, a minha visão renovada, meu coração. Portanto, feche aí os seus olhos e comece a confessar ao Senhor. Eu quero que você fique bem à vontade agora, para que você, quem sabe você queira hoje dizer: Deus, eu só quero me importar com aquilo que o Senhor diz sobre mim. Então, se você quiser vir à frente, se você quiser se ajoelhar onde você está, se você quiser hoje fazer essa declaração para Deus, expressar isso de uma forma pessoal. Hoje Ele te encontra, Ele pega você pela mão e Ele está te levando para um lugar. Sabe, não tem ninguém olhando para você. É Ele que está te conduzindo. Ele que está te guiando, Ele que está levando você para o lugar de intimidade. Ele que está conduzindo a sua vida, te tirando dos olhares curiosos, dizendo: ei, vem cá, meu filho, vem cá, minha filha. Você é meu, você é minha. Eu quero renovar a sua visão.
Eu quero te curar da forma como você vê a si mesmo. Eu quero te curar da forma como você está enxergando o mundo, enxergando tudo ao seu redor. Eu quero te dar uma visão transformada, uma mente transformada. Talvez você já tenha sido salvo por Jesus, mas esse toque de renovo precisa acontecer. Você precisa ter um novo olhar sobre a sua família. Você precisa ter um novo olhar, um olhar restaurado sobre a sua sexualidade, sobre o seu namoro. Jovem, você está olhando para a sua namorada como lenha, como algo que você pode usar e explorar. É lenha para a sua fogueira, para os seus desejos. Jovem, você está tratando o seu namoro como algo para te satisfazer, garota. Quem sabe você está enxergando esse namoro como uma oportunidade de se sentir importante. Talvez seja o seu trabalho, você olha aquilo simplesmente como o ganha-pão, é lenha, é só para eu botar o dinheiro dentro de casa. Não, Deus quer fazer de você ali um missionário, mãos e pés dele, boca dele. Você não está naquela escola simplesmente para sugar tudo aí, para de enxergar seus professores como lenha, como árvores que andam, seus amigos, não. Deus quer te dar um novo toque para que você enxergue neles um alvo do amor de Deus. É isso que Deus quer fazer de você. Senhor, nós clamamos pelo seu toque, pelo mover do Senhor, pelo passear do Senhor nesse lugar. Nós clamamos para que nós sejamos conduzidos por Ti a esse lugar de intimidade onde o processo de transformação acontece, onde o processo de mudança e de restauração se inicia. E é isso que nós pedimos. Senhor, não nos deixe viver a fé, não nos deixe desenvolver a nossa espiritualidade cegos, sem expectativas sobre o futuro, sem novidade de vida, sem transformação. Não nos deixe ver uma fé maçante, uma fé entediante. Pelo contrário, nos faça ver que o Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Tudo que o Senhor faz é belo, é lindo, é maravilhoso. Mas que possamos nos sujeitar a esse processo de transformação, tomando a cruz sobre nossos ombros e seguindo, Senhor. Senhor, nós precisamos ser mudados. Abre os nossos olhos para ver a Tua majestade, a Tua beleza. Abre os nossos olhos para contemplar os planos que o Senhor tem a nosso respeito. Planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.